Beleza, então. Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aos seminários da pós-graduação. O dia de hoje convidei a Samurai Brito, que, como ela já comentou, ela trabalha atualmente no Banco Itaú. Bom, ela fez a graduação em licenciatura em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado e doutorado também lá. E fiz alguns pós-doutorados, inclusive no Instituto Internacional de Física. Então, Samurai, pode começar a sua apresentação? Muito obrigada pela oportunidade, eu queria agradecer. É sempre um prazer estar falando aqui de física, falando do que nos dá prazer aqui da pesquisa. E eu queria, assim, só deixar claro que esse trabalho ele é puramente teórico, né? Foram feitas simulações numéricas, então, assim, eu trabalho muito com essa parte de simulação, então o que a gente fez aqui foi tentar desenhar um modelo para a internet quântica, utilizando simulação numérica ali, e a teoria de grafos, né, para poder entender as propriedades de uma rede que ainda nem existe. Esse trabalho ele foi feito em colaboração com... Ops, alguma coisa deu errado aqui. Ok, Pronto, com o professor Rafael Chaves e o outro professor, Asquerica Nabarro, que é da UFAL, o Rafael Chaves é da UFRN, no Instituto Internacional de Física, que hoje estou como colaboradora também, né, estou ali atuando na pesquisa como colaboradora, e essa área nos rendeu aí 2 artigos bem interessantes, um foi publicado no PRL, ano passado, e foi escolhido como capa da PRL, e o outro foi publicado no início desse ano na PRX Quantum, né? Ambos falando sobre a internet quântica, um na visão de se a gente poderia utilizar as fibras óticas, a estrutura de fibras óticas hoje para criar a nossa modelagem, né, para criar a nossa internet quântica, e a outra falando dos satélites distribuidores de emaranhamento quântico. Tudo teórico, tudo numérico. Tá? Não tem experimento aqui envolvido. Bem, então, queria trazer uma visão geral, só um pouquinho sobre a área de ciência das redes, para quem não conhece, entender como é que a gente trabalhou com isso. Depois eu mostro como foi o nosso modelo para a internet quântica baseada em fibras. Os nossos resultados, a internet quântica baseada em satélites distribuidores de emaranhamento, e um pouco também dos nossos resultados, e a comparação com o modelo anterior. E então, eu queria falar para vocês sobre essa área que eu acho fantástica, que é a área de teoria de redes, que tem seu início aí considerado com o problema das sete pontes de Königsberg. Königsberg era uma cidade banhada aí por rio, né, um rio Pregel, e ela estava conectada, essas porções de terras aí estavam conectadas por 7 pontes. E aí a pergunta principal era, é possível atravessar essas pontes sem passar por qualquer uma delas mais de uma vez? E aí, para resolver esse problema, né, de travessia aí, né, nas pontes de Königsberg, o Euler, ele modelou isso aí como um grafo, né, e ele colocou cada porção de terra como sendo uma bolinha, que a gente chama de vértice, e cada ponte seria uma aresta. E aí, a representação ela é bastante simples, né, e com essa representação super simples, saindo de um vértice aí inicial, o vértice de partida, será que era possível fazer esse caminho aí, chamado de caminho euleriano? Sem repetir um desses caminhos, né, eu conseguiria passar por todas essas pontes sem repetir nenhum caminho, e a resposta é não, ele provou que isso era impossível, porque nesse gráfico todos os vértices eles tinham um número ímpar de arestas, então apenas representando nessa estrutura aí super simples, ele chegou à conclusão que era impossível o caminho que estava sendo proposto, tá? E aí, então, na teoria de grafos, a gente tem esses elementos básicos. Os elementos básicos são os vértices e as arestas. Os vértices seriam esses itens, e as arestas seriam as conexões entre esses itens, seriam as ligações.
E aí, quando a gente tem um gráfico que representa alguma coisa real, a gente tende a chamar esse gráfico de uma rede de conexões. Então, nós temos aí a rede do Facebook, a rede do Instagram, temos a rede de comunicação, onde os itens da rede são elementos reais e a gente diz se eles estão ou não conectados, se existe alguma troca de informação ou se existe alguma coisa que os relaciona nessa rede. A gente diz que o tamanho da rede está associado ao número de vértices que a rede possui, tá? Ou seja, ao número de bolinhas que a gente tem aqui aparecendo. E a gente diz que o grau de um determinado vértice ou a conectividade dele é o número de arestas que ele possui. Por exemplo, aí o vértice 1, ele possui 2 arestas, então o grau de conectividade dele é 2. Né? E aí a gente nunca está interessado na descrição de um item da rede, de um elemento da rede individualmente. Quando a gente está falando de sistemas muito grandes, sistemas grandes conectados, a gente está falando do comportamento emergente desses sistemas. Então, a gente está falando de médias. Então, a gente olha e contabiliza todas as conectividades da rede e faz uma média pelo número de elementos que essa rede tem. E aí a gente tem um valor médio de como a nossa rede está conectada, de como esse grafo ele está conectado. E existem ainda redes, né, existem grafos onde existem sítios que são muito mais conectados do que outros, e a gente tem isso na internet, ou na rede www, na rede de ligações entre páginas. O Google é uma rede, é um site que ele é extremamente conectado, e em geral qualquer outro site da rede tem o Google como referência, tem o Google como link. Né? Então, o Google seria um hub da rede, seria um sítio hiperconectado dessa rede www, tá? Então, aqui a gente tem nesse exemplo simples, né? O sítio 1, ele tem 2 conexões, o 3 tem tem 3 conexões, o sítio 4 tem apenas uma conexão, e a conectividade média desse grafo seria a soma de todas essas conectividades dividido pelo número de vértices, e aí a conectividade média seria 2. E aí a gente diz que 2 grafos ou 2 vértices, eles são vizinhos se eles compartilham a mesma aresta. Então, nesse caso aqui, o sítio 1, ele é vizinho do sítio 3, mas ele não é vizinho, por exemplo, do sítio 4, porque eles não têm uma conectividade, não tem uma aresta conectando eles, tá? Então, por que é tão interessante a gente utilizar esse tipo de modelagem para estudar sistemas? Porque não importa quais sejam os elementos desse sistema ou o tipo de ligação envolvido, eles são representados por uma estrutura muito simples. Então, imagine que a internet, a rede de conexões entre atores ali, né, de Hollywood, você vê que a estrutura de todos esses grafos aqui, que representam coisas reais, é a mesma estrutura. Nós temos aí 4 vértices sendo conectados aí por 4 arestas, mas o tipo de interação e o tipo de propósito de cada uma dessas redes é completamente diferente, mas a gente abstrai essas informações e a gente chega aqui numa estrutura simples que pode representar esses mesmos conjuntos aí, esses diferentes conjuntos, esses diferentes subgrafos. E a gente está interessado, então, em responder qual é a pergunta que é: qual é a regra de ligação que governa o comportamento emergente desses sistemas? Então, esses sistemas aí completamente diferentes, eles tendem a se ligar dessa forma, né? Eu tenho um computador computador A ligado ao computador B, eu tenho o ator A ligado ao ator B. Será que essa ligação se dá de forma completamente aleatória? Será que existe algum padrão? Será que existe algum comportamento determinístico que dá origem a essas ligações? E aí, uma vez que a gente tenta modelar essa regra de ligação, como é que essa rede evoluiria com o tempo, novas ligações sendo adicionadas nesse sistema e novos vértices chegando nesse sistema? Será que a gente consegue reproduzir o comportamento emergente dessa rede grande, né, desse sistema grande e extremamente conectado? Então, tudo parte de como é que a gente consegue propor uma regra de ligação que reproduza o comportamento emergente de sistemas reais. Então, é basicamente isso que a gente tenta estudar quando a gente está modelando um sistema como um grafo, né? Isso se a gente está olhando para redes reais. A gente quer tentar reproduzir o comportamento dessas redes.
E aí a gente tem diferentes tipos de topologia de rede. Então, a gente tem aqui uma rede completamente determinística, onde todo nó na rede tem o mesmo número de ligações, e, em geral, esses sítios, eles estão conectados só aos primeiros vizinhos, aos sítios mais próximos dele. Tá aqui o mouse. Então, aqui eu tenho esse sítio, por exemplo, e ele está conectado só aqui, ó, com os primeiros vizinhos, os sítios mais próximos deles. Esse sítio aqui também conectado só com os sítios mais próximos dele. E aí todos eles têm o mesmo número de ligações, todos eles têm o mesmo número de ligações. Então a gente diz que essa regra de ligação é uma regra determinística, né? Eu sei exatamente com qual sítio cada um desses sítios da rede aqui eles vão se conectar. E aí a gente tem o oposto, uma rede onde a ligação ela é completamente aleatória. Então, você pega aqui quaisquer dois elementos desse da rede, qualquer dois sítios, qualquer dois vértices aqui da rede, e aí você testa com uma probabilidade X aqui, a probabilidade de sucesso de conexão. E aí você pega esses dois sítios, sampleia aleatoriamente dois quaisquer sítios da rede e testa. E aí ele tem uma chance P de se conectar e uma chance 1 menos P de não se conectar. Não importa se eles são vizinhos ou não. Aqui a construção é que todos têm a mesma chance de se conectar com qualquer outro sítio da rede. E aí a chance é dada por essa probabilidade P. E aí a gente tem algumas redes que elas não são completamente determinísticas e nem completamente aleatórias. Elas têm um certo padrão aqui, porque elas priorizam, né, que alguns sítios da rede, eles têm uma chance maior de receber novas conexões. E, em particular, essa rede aqui, a probabilidade de que um sítio ele receba novas ligações está associado com o quanto de conexões que ele já tem. É aquela história do rico fica mais rico e o pobre tende a ficar cada vez mais pobre. Então, se ele já é muito conectado, a probabilidade de um novo sítio que chega aqui na rede se conectar a ele ainda maior para ele. Enquanto que para um sítio aqui que tem apenas uma conexão, essa probabilidade ela é bem menor. Ele só tem uma conexão, então a probabilidade dele receber vai ser proporcional ao número de conexões que ele tem, então a probabilidade é pequena. Nesse tipo de rede, onde nós temos esse comportamento aqui, nós vemos a presença desses hubs, são sítios altamente conectados. E aí, nesse tipo de estrutura aqui, é onde se enquadra a internet que nós utilizamos hoje, a rede www e várias outras, as redes de citações de artigos científicos, onde você tem elementos da rede altamente conectados, e a maioria dos elementos são pouquíssimo conectados. E essas redes aqui, elas são chamadas de redes complexas, tá? E, em geral, a gente tem algumas características que diferenciam esses tipos de redes aqui. Uma dessas características é a distribuição de conectividade. Então, como está distribuída a conectividade entre os sítios da minha rede? Ou seja, qual a probabilidade de um nó escolhido aleatoriamente da rede, ele ter um número X de arestas, um número K de arestas, ele ter grau K. Ou a gente ainda poderia dizer qual é a fração de sítios da rede que possuem K conexões. Isso é uma maneira análoga de estar estimando a conectividade. E aí a gente tem aqui, eu vou dar apenas 2 exemplos, mas nós temos aqui essa rede de rodovias dos Estados Unidos, e se vocês olharem, vocês veem um padrão aqui, né? Em média, os sítios aqui, essas estações aqui, elas têm um mesmo número de conexões. Você vê aqui, ó, meu mouse mexer, esse aqui tem 3 conexões, esse tem 3, esse tem 3, esse daqui tem 4. Então, em média, eles têm uma conectividade muito próxima de um determinado valor, né? Do valor médio. E esse tipo de grafo aqui, esse tipo de estrutura, ele dá origem a uma distribuição de conectividade que é uma distribuição poissoniana, onde a gente tem um valor médio de conectividade associado. Se a gente for olhar agora para a rede de aeroportos dos Estados Unidos, a gente vê que a coisa muda. A gente vai ter aqui aeroportos extremamente conectados, como, por exemplo, aí o aeroporto de Nova York, né? Então, são aqueles aeroportos onde a maioria dos voos, eles chegam, eles fazem conexões. E aí a gente tem aqueles aeroportos pouquíssimo conectados, né? Que eles geralmente estão associados a cidades bem, bem pequenas. Esse tipo de rede, a gente vê uma distribuição heterogênea
da conectividade. Você tem pouquíssimos sítios muito conectados, e a maioria dos sítios, eles são pouquíssimo conectados. E esse tipo de estrutura aqui dá origem à lei de potência, né? E a gente chama esse tipo de gráfico que tem esse tipo de conectividade aqui, que é uma lei de potência, scale-free networks. Então, são aquelas redes livres de escala, tá? Outra propriedade muito interessante é o menor caminho médio. O menor caminho, em geral, para redes de comunicação está associado com a eficiência da gente transmitir informação através de um caminho, né? Então, em geral, a gente quer transmitir informação no menor caminho possível, porque a gente acredita que o menor caminho ele seja o caminho menos ruidoso para transmitir qualquer tipo de informação numa rede. Então, o menor caminho ele está associado ao menor número de arestas que estão conectando dois quaisquer sítios da rede. Nesse caso aqui, a gente tem que o caminho que liga I a J poderia ser utilizado aqui dois possíveis caminhos, e o menor caminho associado é o caminho que passa por A a B. Né? O caminho que passa aqui por C, D, E, F, ele tem tamanho 5, porque eu tenho 5 arestas aqui conectando, e o caminho que passa por A a B tem tamanho 3. Então, o menor caminho, ele é o menor número de arestas conectando dois quaisquer sítios da rede. Né? Eu poderia ter eles conectados aqui diretamente. Então, o sítio I conectado aqui diretamente ao sítio J, a distância é 1, porque eles têm apenas aqui uma aresta separando eles. Tá? Se eles estão desconectados, não existe um caminho ligando I a J, nenhum caminho disponível, a gente diz que a distância entre eles é infinita, não existe possibilidade de transmitir informação entre esses dois sítios. E, novamente, a gente não está interessado na distância individual entre quaisquer dois sítios da rede, mas na distância média. Então, a gente faz aqui uma média sobre todos os pares da rede, então a gente soma todos os menores caminhos e divide por todos os possíveis pares aqui da rede, então a gente tem o menor caminho médio da rede. Então, aqui, a gente tem a seguinte característica, bastante interessante, principalmente para rede de comunicação. Se essa propriedade média aqui da rede, ela se escalar com o log do tamanho da rede, do número de vértices da rede, a gente chama esse grafo aqui, a gente diz que ele tem a propriedade de small world, né? Então, ele tem essa propriedade de mundo pequeno, significando que é fácil transmitir informação na rede para quaisquer dois pares, né? Em média, quaisquer dois pares, eles vão estar conectados por uma distância muito pequena. Então, de forma geral, essa rede, ela é muito eficiente em distribuir informação de qualquer que seja o tipo de informação, né? A comunicação, ela é muito mais eficiente em redes que têm essa propriedade. E só para contextualizar, a nossa internet, ela é small world, a rede www, ela é small world, né? Então, a gente tem várias redes aí que têm essa eficiência de comunicação e que têm essa propriedade associada. Bem, outra propriedade é o coeficiente de agregação. Eu não vou me aprofundar muito nessa propriedade, mas ela mede o quão conectados estão os sítios de uma dada vizinhança, né? Então, o quanto que meus amigos, eles são amigos entre si, é uma maneira da gente medir isso. Ou ainda, mede a densidade local de ligações, a quantidade relativa de aresta entre os vizinhos. E isso aqui, ele é uma propriedade local do sítio, tá? Ou seja, mede a probabilidade que dois vizinhos de um dado sítio, eles sejam vizinhos entre si. É isso que essa grandeza aqui ela está medindo, mas a gente nunca está interessado nessa propriedade, né? E a gente está interessado na propriedade global da rede. Então, só para exemplificar, se eu quero saber aqui o coeficiente de agregação local do sítio I, eu olho aqui para quantos vizinhos esse sítio I tem, que seria esse NJ, e aí eu contabilizo quantas conexões existem entre esses vizinhos do sítio 1, nesse caso aqui, né, desse sítio 1, e eu divido pelo número total de conexões possíveis entre eles. Se todo mundo aqui tivesse conectado, né, todos os vizinhos estivessem conectados entre si. Então, dada que a conectividade do sítio 1 é 6, e eu tenho aqui 5 arestas conectando, né, esses vizinhos,
Então, a probabilidade de que eu tenha 2 desses vizinhos aqui conectados é 1/3. Tá? É isso que essa propriedade diz. Mas a gente quer fazer isso para toda a rede, então a gente calcula a média de todas essas propriedades locais, né? E é isso que a gente faz. A gente tem esse grafo aqui, e aí a gente soma todos os CIs, então a gente pega esse sítio, aí calcula o coeficiente de agregação dele, vê os vizinhos que estão conectados, faz aquela propriedade, e depois a gente faz a média disso na rede, e a gente tem a propriedade global dessa rede aqui. Isso seria equivalente a somar quantos triângulos eu tenho aqui na minha rede, fazer essa média de quantos triângulos aparece no meu grafo grande, né, no meu grafo completo. Então, esse coeficiente de agregação médio aqui vai ser a probabilidade de que 2 vizinhos de um determinado sítio, escolhidos aleatoriamente, eles estejam ligados entre eles. É isso que essa propriedade está nos dizendo. E aí, essa propriedade está associada com o fato de que redes reais, em geral, elas têm um coeficiente de agregação alto, e redes aleatórias, em geral, elas têm um coeficiente de agregação mais baixo, tá? Então, mas eu não vou adentrar nessa propriedade. Então, se nós tivermos acesso aos dados reais, então a gente tem aí a rede da internet, eu consigo mapear como estão conectadas os elementos dessa rede, né, os computadores, servidores. Se eu tenho acesso a dados reais, eu consigo calcular aquelas propriedades estatísticas e classificar essas redes e dizer, essa rede é uma rede de mundo pequeno, ela então seria eficiente para comunicação, ela é uma lei de potência, não é? Ela é uma poissoniana, é um scale free, e cada uma dessas estruturas ela vai trazer propriedades diferentes para a nossa rede. Então, aqui é uma rede, é a rede real, tá? Uma amostra da rede da internet, então eu peguei esses dados aqui nesse site, e aí, essa rede ela é composta por quase 23 mil sítios, e aqui eu tenho cerca de quase 50 mil arestas conectando esses sítios. E aí eu fiz aquelas análises, eu calculei aquelas propriedades para essa amostra aqui da internet. E aí a gente pode ver, não aumentou, mas se eu conseguisse aumentar aqui, tá sem a animação, se por algum motivo falhou, essa rede aqui ela vai ser uma rede onde a distribuição de conectividade dela vai dar uma lei de potência, e aqui tem um expoente, está muito pequenininho, talvez vocês não consigam ver, mas é da ordem de 2, esse expoente, 2.12, então é uma lei de potência, tem esse expoente 2, tem outras propriedades aqui que foram calculadas, que é o menor caminho, que a gente mostra que ele vai ser da ordem de log de n, é bem pequenininho, então essa rede é uma rede eficiente para comunicação, e aí o coeficiente de agregação dela é um coeficiente de agregação alto, tá? Mas e a internet quântica? Né? Como é que entra a internet quântica nessa proposta? Nós gostaríamos de descobrir qual seria a topologia das primeiras internet quânticas. Então, essa é a primeira pergunta. A gente não tem dados da internet quântica. Tudo que a gente tem é uma ideia de como ela poderia funcionar e de como seria eficiente, né, construir essa rede, e se essa rede tivesse determinadas propriedades. Então, nós não temos dados reais. Por não ter dados reais, então a gente propõe um modelo. A gente cria um modelo, uma regra de ligação baseada em várias premissas, aí, em vários resultados experimentais, em pequena escala para essa rede, a gente tenta propor um modelo para estudar essa rede numa escala global e ver como ela se comportaria dentro dessa escala, uma vez que esse modelo ele representasse bem as propriedades do modelo global, né? E aí é óbvio que a gente, para criar esse modelo, a gente faz várias aproximações, como em tudo na física, e aquela famosa ideia de aproximar o cavalo para uma esfera, né, para que a gente consiga resolver o problema. E aqui não vai ser diferente. Então, isso aqui é uma aproximação, mas nos deram insights super interessantes. Então, a primeira coisa é como construir um modelo para a internet quântica. Então, a gente parte do fato que é o seguinte, dos nossos nós aqui, eles seriam estações quânticas capazes de produzir pares de fótons emaranhados, tá? E aí a gente parte do fato de que a gente vai enviar esses fótons por meio de fibras ópticas. Então, se existe uma fibra conectando essa estação A até a estação B,
eu poderia ser, em princípio, capaz de enviar um fóton, depois de preparar esse fóton aqui, emaranhar, e aí aqui, como a gente prepara o fóton emaranhado, nada disso a gente leva em consideração no modelo. Tudo que a gente faz aqui é trabalhar com as probabilidades de enviar um fóton por meio de uma fibra ótica, e esse fóton ele chegar na outra estação. A gente está assumindo que existe uma taxa aqui de preparação alta, a gente consegue preparar fótons emaranhados com uma alta precisão, e a nossa única preocupação é esse fóton chega ou não chega. Uma vez que eu preparei aqui, eu envio um desses fótons, né, um desses pares emaranhados, ele chega ou não chega do outro lado. E é isso que a gente faz. Então, a primeira coisa tem que ter uma fibra ótica conectando essas duas estações. E depois será que eu consigo enviar um fóton por meio dessa fibra ótica, após ter emaranhado? E se esse fóton ele chega nessa outra estação aqui, a gente tem um estado quântico conectando essa estação A até a estação B, e a gente teria aqui um canal quântico de comunicação que a gente poderia utilizar para transmitir informação com segurança. Então, o modelo é simples assim. E agora a pergunta é, com que probabilidade a gente, ao preparar um fóton aqui, né, emaranhado, a gente enviando por meio de uma fibra, ele chega ao outro lado. E aí a gente se baseou nesse paper aqui do Gizan, que ele é o título do paper é uma pergunta: How far can one send a photon? Né? Então, o quão distante a gente consegue enviar esse fóton. E aí a gente se baseou nesse paper aqui para começar a pensar no nosso modelo, porque aqui eles mostram, né, que a probabilidade de um fóton ser enviado a uma determinada distância por meio de uma fibra ótica, ela vai cair exponencialmente com a distância. E aí a gente usa isso para montar o nosso modelo. Mas aí vem um outro ponto, né? Como é que é a rede, como é que é a estrutura de fibras óticas? Então, para poder fazer o nosso modelo ficar mais próximo do real, eu não posso simplesmente ter qualquer rede de fibras óticas. Então, a gente parte do seguinte: existe uma rede de fibras aqui, já existe uma rede de fibras, e a nossa pergunta é como utilizar essa rede existente hoje para poder criar canais quânticos de comunicação. Então, para isso, a gente teria que saber qual é a rede de fibras hoje existente. E essa informação ela é sigilosa, a gente não consegue ter informação, né, porque as empresas protegem essa informação até por questão de ataques e eficiência da rede. Se nós soubéssemos disso, provavelmente muitas pessoas já estariam ali realizando ataques dirigidos para destruir determinadas fibras ali e parar com comunicação, né? Então, é uma informação que nós não temos acesso. Mas, como sempre, existe sempre algum grupo de hackers que sai aí tentando hackear esse tipo de informação, e aí um desses meio que hackeou como seria a rede de fibras ali dos Estados Unidos. Então, a gente se baseou nessa estrutura aqui, então, para propor um modelo que seria útil para descrever a rede de fibras óticas, tá? E aí, o que a gente sabe a respeito das fibras? Que é possível realizar comunicação quântica por meio de fibras óticas. Então, assim, existem vários trabalhos, muitos trabalhos experimentais, mostrando eficiência em tentar transmitir informação e enviar fotos emaranhados por meio de fibras óticas, e tudo que a gente vê é que existe uma restrição com a distância, né? Em geral, a distância onde seria possível visualizar com uma certa probabilidade, né, a transmissão de informação ou o envio desses fótons emaranhados, seriam fibras com até 100 quilômetros de extensão, já com dificuldade, né, com probabilidade baixa, até 100 quilômetros de extensão. Acima disso, se tornam casos raríssimos de serem observados. E aí, qual seria a regra, então, de conexão que gera essa rede de fibras? E aí, para fazer essa estimativa, a gente se baseou nesse outro paper aqui, que eles mostram que a gente poderia utilizar um modelo bastante conhecido na literatura no passado para representar as primeiras redes de comunicação da internet, né, que seria o Axman Model, que é esse modelo aqui. Esse beta aqui, ele controla meio que a conectividade média,
né, da rede. Esse alfa L aqui seria uma probabilidade intrínseca do modelo que a gente está trabalhando. E aí, como a gente está se baseando nas propriedades da rede dos Estados Unidos, esse alfa L aqui, ele seria aproximadamente 226 quilômetros. E aqui é a distância ou o tamanho da fibra da nossa rede, né? Então, com probabilidade, com essa probabilidade aqui, a gente conectaria quaisquer dois sítios, a gente colocaria uma fibra entre quaisquer dois sítios IJ. Então, na prática, o que a gente faz? A gente testa essa probabilidade aqui, e está faltando aqui a informação, então, a gente sampleia um número aleatório, e aí a gente testa se esse número aleatório ele está acima ou abaixo dessa probabilidade aqui. Né? Escolhemos um sítio I e um sítio J, sampleamos um número aleatório e a gente calcula essa probabilidade aqui para IJ, uma vez que a gente sabe a distância entre I e J, e aí a gente vê se esse número aleatório está acima ou abaixo, né, dessa probabilidade, ele é menor ou igual a esse π e J. Se sim, a gente coloca uma fibra entre I e J. Se não, a gente não coloca uma fibra entre I e J. Então, o passo 0 e aqui já vem uma grande aproximação, a gente distribui uniformemente essas estações quânticas aqui num disco de raio X, né? Esse raio não importa aqui inicialmente, mas o raio que a gente está colocando aqui é 2.000 quilômetros. Eu não estou vendo hora, pessoal, tá? Então, assim, caso eu esteja avançada já no tempo proposto, vocês podem também me dar um avanço, uma dica aí que eu vou avançando um pouco mais rápido. Tá tranquilo, pode continuar tranquilo. Perfeito. E aí, então, esse raio aqui é uma medida, é um valor controlável no nosso modelo, então a gente pode aumentar o raio aqui de observação, de espalhar essas estações quânticas ou diminuir. E aí, aqui seria o número de sítios espalhados uniformemente dentro desse disco de raio de 2.000 quilômetros, né? E aí, a distância entre quaisquer dois sítios aqui dessa rede é uma distância euclidiana, é a distância euclidiana, né? Eu pego a posição X dele, do sítio I, com a posição do sítio J, e a gente calcula aqui a distância euclidiana padrão. E uma propriedade muito interessante é a densidade de sítios espalhados aqui nessa área, né? Então, a gente tem que é o número de sítios dividido pela área desse disco aqui. Essa propriedade aqui é uma das propriedades interessantes do nosso modelo. Então, esse é o passo 0, distribuir uniformemente. No passo 1, que é o que eu estava falando antes, a gente aplica essa regra aqui de Waxman. Então, o que a gente faz? A gente sorteia esse número aleatório aqui, e a gente testa se ele é menor ou igual a essa probabilidade aqui, uma vez que a gente fixou para todo o nosso modelo, a gente fixou esses parâmetros aqui. E aí, se essa condição for satisfeita, a gente coloca uma fibra aqui, se ela não for satisfeita, a gente não coloca uma fibra, e os sítios estão desconectados. E aí, a gente obtém esse resultado aqui. Então, a gente aplica aquela regra, né, para esses sítios aqui, que a gente distribui uniformemente na rede, e aí, onde tem o cinza é porque eu tenho uma fibra conectando esses sítios, onde eu não tenho o cinza, por exemplo, esses dois sítios aqui, eles estariam desconectados, significa que eu não tenho uma fibra entre eles, tá? E aí, aqui, a gente faz agora a terceira etapa do nosso processo, a gente vai tentar criar a rede fotônica, que seria a nossa rede quântica. E aí, para criar a nossa rede quântica, a gente usa essa regra aqui de probabilidade, onde isso aqui em particular está associado à probabilidade da gente conseguir enviar fótons por meio de uma fibra ótica, né, o quão distante a gente consegue enviar fótons por meio de uma fibra ótica. Esse gama aqui, ele é uma propriedade da fibra, então a gente utilizou esse gama aqui, o padrão, né, e a gente fez testes para fibras melhores, onde esse gama aqui ele iria diminuir, e esse aqui, então, seria a probabilidade associada de, uma vez que a gente enviou NP fótons na rede, essa aqui seria a probabilidade de pelo menos um deles chegar, né? Então, a gente faz a experiência de enviar NP fótons. E a gente faz a mesma brincadeira, vamos ampliar aqui um número aleatório, e aí primeiro a gente vê, existe uma fibra conectando I e J? Se existe uma fibra conectando I e J, aí a gente vai aplicar a regra
da probabilidade de enviar um fóton. Sampleia um número aleatório e testa. Se esse número ele for menor ou igual a essa probabilidade aqui, a gente diz que a gente criou um link quântico. Existe agora um estado aqui emaranhado entre I e J. Se ele não satisfez essa probabilidade, então a gente diz que essa fibra ela fica inativa. Nós falhamos em criar aqui um estado quântico conectando I e J. E aí, uma vez que a gente tem a rede aqui só com fibras, a gente faz o teste da probabilidade de enviar fotos e a gente fica com algo mais ou menos assim. Então, a gente vê aqui que ela falha em muitos pontos, né? Ou seja, eu tenho ilhas aqui conectadas, então aqui eu tenho uma ilha conectada por canais quânticos de comunicação. Nesse caso aqui, a gente diz que é o número de sítios que faz parte do maior aglomerado da rede, então você procura a maior ilha da rede aqui, dividido pelo número total de sítios da rede, e aí a gente vê que esse número é apenas 12% da rede, né? Significa que a gente tem uma rede que falha se a gente for olhar para a comunicação total dos sítios da rede. Então, a gente conseguiria aqui conectar eficientemente apenas 12% aqui desses sítios que estão interligados. Essa rede aqui é uma rede de 500 sítios, e a gente, utilizando aquela regra, a gente chega nesse gráfico aqui. A pergunta agora é a seguinte: qual seria a densidade, ou seja, o quanto que eu deveria aumentar o número de sítios da minha rede, né? Qual seria a densidade ótima, ou então diminuir o raio de atuação, uma vez que o raio aqui é de 1.800 quilômetros, para que a gente conseguisse uma rede eficiente em comunicação, para que a gente tivesse essa porcentagem aqui o mais próximo de 100% possível. E aí foi a brincadeira que a gente começou a fazer no nosso modelo. E aí a gente viu aqui, então, que com essa densidade de 3, né, aqui seriam sítios, né, por área, e aí a gente foi aumentando essa porcentagem aqui, manteve a área fixa e foi só aumentando o número de sítios, manteve a área fixa, isso mesmo, e foi aumentando, né, o número de sítios da rede, e aí a gente vê que chegou uma certa proporção que a rede ela é praticamente aqui conectada. Então, se a gente tivesse uma densidade dessa ordem aqui, numa rede, num raio de 1.800 quilômetros, a gente poderia ter uma rede eficiente, de tal forma que a gente poderia utilizar esses canais quânticos de comunicação para se comunicar, né, produzir comunicação de maneira segura dentro dessa estrutura aqui. E aí a gente está simplificando várias coisas, a gente está dizendo que a gente consegue manter esse estado quântico ativo aí indefinidamente, ou ainda que a gente estaria gerando estados quânticos emaranhados numa taxa que a gente não sentiria que esses links eles estão morrendo ao longo do tempo, que é uma aproximação grotesca, né? Tá? Então, uma vez que esse link é criado, a gente tá imaginando que ele permanece. E aí agora a pergunta é a seguinte, tá, a gente encontrou uma região aqui que a gente tem uma rede praticamente 100% conectada com links quânticos, né? Você vê que tem sítios aqui que ainda estão desconectados da rede, estariam conectados só por fibras óticas, mas, no geral, a rede ela está bem conectada. Eu teria quase que 100% aí da rede, ou seja, 98% dos sítios, eles possuem um canal quântico de comunicação, eles estão conectados, e eu poderia ter caminhos aqui conectando eles. Se eu agora pegar um sítio aqui da rede e tentar enviar uma mensagem para esse outro sítio que está aqui no topo da rede, qual o tamanho do caminho, né, que eu deveria aqui, ou seja, qual é o menor caminho que eu conseguiria obter entre esses dois sítios que estariam aqui o mais distante possível, uma vez que a gente está olhando aqui para o diâmetro, né, desse disco, e se esse caminho ele produziria uma comunicação eficiente. Então, basicamente, foi essa pergunta que a gente fez. A gente sabe que para a internet quântica isso pode ser um problema, e depois eu vou mostrar por quê, e aí a gente calculou essa propriedade de menor caminho médio da rede, tá? E aí aqui são algumas propriedades da distribuição de conectividade, só para mostrar que ela não muda quando a gente vai mudando aqui o tamanho da rede, né, uma vez que a gente mantém a densidade fixa, o comportamento é o mesmo, mas se a gente muda a densidade, a gente está mudando a conectividade média da rede,
Mas todas elas podem ser fitadas por uma mesma expressão. A gente tem uma expressão aqui analítica que parece reproduzir muito bem esses resultados, que é a expressão de uma poissoniana. Né? Então, de cara, olhando só para essa propriedade aqui, a gente já sabe que o nosso grafo não vai ser uma scale-free network. Então, a gente não vai ter hubs, a gente não vai ter ali sítios altamente conectados. Em média, os sítios eles vão estar conectados ali em torno de um valor fixo. E aí, o valor médio, essa grandeza que há, é uma constante vezes a densidade associada àquela estrutura. Então, essa conectividade média aqui vai ser uma constante A, que a gente calcula essa constante, vezes a densidade associada a essa rede, tá? A essa densidade aqui. E aí, então, a gente já vê de cara que ela tem semelhança com grafos aleatórios. E aí a gente já ficou triste, porque isso já induz a gente a pensar que o menor caminho, então, pode não ser uma coisa tão boa assim, mas isso ainda nos deu esperança, porque grafos aleatórios ainda assim seguem um menor caminho médio da ordem de log de n, né? Mas a gente foi investigar isso. E aí a gente viu, então, e aqui tá, isso é um resultado da literatura, que grafos aleatórios, eles têm um menor caminho médio da ordem de log de n dividido pelo log de k médio, tá? E aí eles são grafos, são redes de mundo pequeno. No nosso caso, quando a gente vai fazer essa análise aqui para a rede quântica, para essa rede baseada em fibras, a gente vê que essa conectividade, ou que esse comportamento aqui, ele se encaixa muito próximo da raiz de n. Ou seja, ele se aproxima aí dos grafos bidimensionais, desses grafos, desse Let's Square Graphs, que eles têm um caminho associado à raiz de n, e isso é ruim, tá? Ou seja, ele cresce com raiz de n, ele cresce com a raiz do tamanho da rede. Isso é muito ruim, significa que para n grande, a gente vai ter, em média, caminhos muito grandes dentro da nossa estrutura. E aí a gente está falando aqui de rede grande, mas se a gente for olhar aqui, então, para redes pequenas, que estejam dentro de um raio pequeno, isso não parece ser tão ruim. A gente vê aqui, por exemplo, para esse caso aqui em particular, a gente tem 1.000 sítios da rede num raio de 800 quilômetros, né? A maior distância aqui, a distância média, não a maior distância, a distância média conectando dois quaisquer sítios da rede aqui, a menor distância, seria da ordem de 5, ou seja, eu teria apenas 5 arestas intermediárias ali para poder gerar comunicação quântica entre esses sítios da rede. Mas aí vem essa informação aqui. Por que ter distância grande é ruim para uma rede de comunicação quântica? Quando a gente está fazendo transmissão de informação quântica, a gente não consegue copiar a informação, tá? Existe uma lei, que é a lei de no-cloning, que permite, ou que proíbe, impermite é uma palavra que eu inventei agora, que proíbe a criação, a cópia de estados de informação quântica. Então, para que a gente transmita a informação entre dois sítios que não estejam diretamente conectados, a gente tem que realizar operações locais aqui nos sítios intermediários, chamadas de entanglement swapping, que é para fazer com que esse sítio aqui, ele está emaranhado a esse, então aqui esse sítio seria um conjunto de qubits, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, né, com essa nomenclatura, mas depois a gente pode conversar, caso não esteja. E aqui, então, esse qubit, ele está conectado com esse, mas você vê que esse daqui, ele não tem uma conexão direta com esse sítio aqui, né? Mas esse sítio, ele tem um qubit conectado a esse outro aqui, mas esses dois não estão conectados. Então, o que eu faço é realizar um processo que emaranha esses dois sítios aqui, e isso é o equivalente, né? Eu realizo uma medição aqui de tal forma que é como se eu estivesse excluindo esses sítios da rede, e eu crio agora um estado emaranhado entre A e J. E a gente vai fazendo isso. Então, eu realizo essa medida aqui na base de Bell, e eu crio um estado emaranhado agora entre I e J. Realizo uma medida de novo,
entre A e J, perdão, né, entre A e J. E agora eu realizo uma próxima medição, e agora eu tenho um estado entre A e K. E eu continuo fazendo isso até ter um estado emaranhado final entre A e B. Acontece que a qualidade de emaranhamento desse estado final vai depender de quantas operações intermediárias eu fiz. Isso significa que se eu faço muitas operações, o estado emaranhado aqui ele vai perdendo essa propriedade de emaranhamento, que é o que nos permite transmitir informação com segurança, e no fim eu teria só ruído. E aí eu não tenho mais um canal quântico eficiente para transmitir informação. E o número de operações que eu estou fazendo aqui é proporcional ao número de conexões intermediárias que eu tenho, ou o número de vizinhos, né, o número de sítios, perdão, intermediários que eu tenho aqui. E está associado com a distância. Então, quanto maior a distância, se eu quero transmitir informação a dois sítios que não estejam conectados diretamente, quanto maior a distância, pior o estado final emaranhado entre eles. E significa que esse canal quântico, ele não seria mais um canal eficiente para transmitir informação, tá? E aí entram os satélites distribuidores de emaranhamento. Será que eu consigo melhorar essa propriedade das fibras? Será que eu consigo agora criar canais quânticos de comunicação e conectar sítios que estejam distantes geograficamente, com pouquíssimos passos, né, realizando pouquíssimos entanglement swappings? E a resposta é sim, tá? No modelo, eu não vou entrar em detalhes matemáticos nenhum, então a gente também pesquisou na literatura, eu não coloquei a referência aqui, mas eu posso disponibilizar depois. A gente estimou, então, aqui, a gente colocou uma probabilidade aqui associada a criar um par emaranhado aqui no satélite e distribuir esse par emaranhado para sítios aqui na Terra, que é dada por essa probabilidade aqui, e se essa probabilidade foi satisfeita, né, que é mais ou menos isso aqui, então eu tenho a probabilidade do fóton que foi criado aqui no satélite, ele chegar na estação A, essa probabilidade dele chegar na estação B, e se ele chegou na estação A e na estação B, esse par emaranhado criado aqui, eu tenho essa probabilidade associada, e aí eu tenho um estado emaranhado conectando as estações A e B, então essa seria a probabilidade de sucesso. Numericamente, que a gente faz a mesma coisa, sorteia um número aleatório, testa se essa probabilidade aqui ela é satisfeita, se sim, eu crio um canal quântico, eu tenho um link quântico, eu tenho um estado emaranhado conectando aqui I e J, se não, eles não estão conectados e eu não coloco nada entre eles, porque agora a gente está na visão só de satélite, não está considerando que esses sítios estejam conectados por fibras, tá? E aí, fazendo as mesmas análises, a gente vê logo de cara que nessa rede de satélites aqui, com pouquíssimos sítios, né, e aqui é num raio de 3.600 quilômetros, tá? Olha só que coisa interessante. Com apenas 500 sítios num raio de 3.600 quilômetros, eu já tenho quase que 100% da rede com links quânticos. 100% da rede aqui praticamente conectada. Com apenas 1.000 sítios nesse raio nesse raio de 3.600 quilômetros, eu tenho aqui praticamente 100% da rede, né? Você vê aqui uma coisa extremamente densa já de conectividade. E o interessante é que você vê que um padrão começa a se formar aqui no centro. Quanto maior a bolinha, significa que ele tem mais conexões. E quanto maior e quanto mais azul, significa que ele tem um número maior de conexões. Quanto menor e mais vermelha, significa que ele é menos conectado. E aí a gente vê que, então, no sítio, ou no centro, a gente possui sítios altamente conectados, com um número muito maior de conexões, enquanto que nas bordas, ou seja, na extremidade aqui do disco, a gente vai ter sítios pouco conectados. E isso já é diferente do que a gente estava encontrando nas fibras. Significa que a gente vai ter sítios aqui que eles possuem conectividade maior e talvez eles possam ser úteis para algum propósito da rede. E aí é isso que a gente encontra, a gente calcula a distribuição de conectividade, e aí a gente vê que agora isso não é mais uma poissoniana, mas agora isso daqui é uma log normal, é uma distribuição log normal. Aqui a gente compara o modelo de satélite com o modelo de fibra, e aí a gente vê que para os mesmos parâmetros, o modelo de fibra, ele possui aqui uma poissoniana,
né? Ou seja, para a mesma média, a gente tem aqui uma poissoniana, e aqui a gente tem uma log normal, onde essa cauda aqui representa o surgimento daqueles sítios que possuem conexões altíssimas, tá? Na rede. E a questão aqui é o seguinte: será então que a rede se torna mais eficiente em termos do menor caminho se eu utilizar satélites ao invés de utilizar fibras? Então, pega aqui o caso, aqui é um modelo ilustrativo, né? Eu fiz um sampleio lá dos dois casos, e aí aqui pega um caso de fibra. Eu quero conectar agora sítios que estejam na extremidade oposta aqui do diâmetro, né? Na extremidade oposta aqui do disco. E aí, se eu quiser, olha, transmitir uma informação desse sítio para esse aqui, olha o número de entanglement swaps que eu preciso fazer. Aqui eu preciso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cerca de 17 operações daquela de entanglement swapping para conectar diretamente esse sítio daqui do topo até o sítio aqui de baixo, criar um estado emaranhado entre eles para daí transmitir uma informação direta. Acontece que muitos entanglement swapping significa que o estado emaranhado final vai ser de qualidade muito ruim, então eu não posso nem usar esse estado para transmitir informação. Nos satélites, se eu pegar essa mesma análise aqui, eu tenho sítios agora nas extremidades, o amarelinho aqui, ó, eu quero conectar eles. Os sítios do topo, os sítios do centro, eles são altamente conectados. E o alcance de conexão, em termos de distância, é muito maior. Então, olha só, com apenas 2 entanglement swaps, 2 operações daquelas lá, eu consegui conectar diretamente esses 2 sítios distantes aqui, e aí a qualidade do meu estado emaranhado não caiu tanto, e provavelmente eu poderia utilizar isso aqui para transmitir informação. Através de canais quânticos de comunicação, né? E aí, de cara, a gente já vê, então, que esse modelo, ele é muito mais eficiente do que o modelo de fibras. No entanto, esse modelo de satélite, ele é muito mais custoso, é muito mais caro. Eu construí satélites para distribuir fotos emaranhados, né, para daí construir rede global, do que construir fibras. E aí, nosso próximo passo era analisar exatamente a junção dessas duas propostas, né? Fibras e satélites, e ver qual é a eficiência dessa rede híbrida, né, com fibras e satélites. Aqui é só para representar esse resultado do menor caminho, em termos de valores. O valor vermelhinho aqui seria o modelo de fibras, então você vê aqui que o comportamento do menor caminho para fibras, ele cresce muito mais rápido do que o caso do satélite, que é praticamente estável aqui, né, igual, o crescimento é muito lento. Aqui são para 2 diferentes valores de densidade, né? E aí aqui a gente vê então a comparação. O modelo aleatório, ele é proporcional proporcional ao log de n. O modelo de fibra, ele é proporcional à raiz de n. E o modelo do satélite, ele é proporcional ao log de n. Então, de fato, existe aqui uma cara de small world associada ao modelo de satélite. Então, ele vai produzir essa propriedade que é tão importante para alguns sistemas de comunicação, né? Então, o modelo de fibras, o modelo de satélite, ele tem essa propriedade de small world. E aqui só para mostrar, então, isso para grandes valores do tamanho de rede. Então, aqui valores, né, perto, não tão perto, mas assim, já tentando chegar ali no limite termodinâmico, para mostrar que esse comportamento ele se mantém, né? Ou seja, você vê aqui que mesmo com essa densidade aqui menor, a gente tem aqui que o menor caminho médio, ele ainda é muito pequenininho, tipo, com cerca aqui de 10 mil sítios, eu tenho aqui 50 mil sítios, na verdade, eu tenho aqui que o caminho médio da rede, ele é muito pequeno ainda, né? O menor caminho médio, ele é de fato pequeno, tá? E aqui seria o diâmetro, que é a maior distância da rede, ou seja, pegando essa mesma informação de uma rede de 50 mil sítios, você vê que a maior distância entre quaisquer 2 sítios da rede, na verdade, é a maior dentre todos os menores, né, caminhos. Essa maior distância aqui, ela ainda é pequena, ela é cerca de um pouco acima de 10 e menor que 15, eu diria, né, passos.
Então, a rede parece ser, de fato, eficiente, tá? E aí a gente calculou, só para finalizar, a robustez da rede. A robustez está associada a falhas aleatórias, né? Então, pense que esses sítios aqui, eles podem falhar aleatoriamente. Isso seria equivalente a estar removendo aleatoriamente alguns itens aqui da rede. O quanto que essa remoção, ela afeta a conectividade global, a estrutura global da rede, né? O quanto que remover aleatoriamente sítios da rede, ou se a gente remove de maneira direcionada, isso afeta a comunicação dessa rede como um todo. A gente quebra a comunicação. E aí, a gente comparando os diferentes modelos aqui que existem, então, o modelo de Barabás e Albert seria o modelo de redes de scale free, tá? Um modelo teórico para redes que tem essa propriedade de lei de potência. Aqui é o modelo de satélites, aqui seria o modelo aleatório, que a gente chama de Erdős-Rényi, e aqui seria o modelo de fibra. E aí a gente vê que se a gente remove aleatoriamente sítios da rede, então suponha que eu estou aqui dizendo que está existindo falhas em estações, né? Então eu tenho estações aqui quânticas e por algum motivo ela falha. O quanto que isso quebra o funcionamento da minha rede, né? O quanto torna a minha rede inoperante. E aí a gente vê que no caso de falhas aleatórias, isso atinge muito rápido o modelo de fibras, né? Ele tende a falhar mais rápido. Aqui, essa queda implica que a rede começou a falhar. E aí, no modelo de satélite, a gente vê que ele fica muito similar ao caso do modelo de Scale Free Networks, né? E aí a gente vê aqui que no caso de Erdős-Rényi, ele começa a falhar antes do modelo de Scale Free, mas ainda assim ele é muito mais robusto do que o modelo de fibras. E aqui seria, vamos atacar os principais sítios da rede. A gente está chamando aqui de principais aqueles que possuem maior conectividade. E aí a gente vê que no caso a Scale Free ela é muito sensível a esses ataques dirigidos. O modelo de fibras ele é um pouco mais robusto do que a Scale Free, isso é esperado porque a gente não tem aqui uma lei de potência, a gente tem uma log normal, então ela vai trazer um pouco mais de robustez, porque a rede ela não é completamente lei de potência, ela tem uma cauda, mas tem uma parte ali um pouco poissoniana, né? O de Erdős-Rényi seria o mais robusto contra ataques, daí o modelo de fibras para ataque dirigido seria mais robusto que o modelo de satélites, e que é esperado, uma vez que no modelo de fibra a gente não tem os hubs da rede, né? Bem, com isso, a gente diria que a rede de fibras ela é mais frágil sob falhas aleatórias do que a rede de satélites, e a rede de satélite ela é mais frágil a ataques direcionados, né? E só para contextualizar, nesse ano, a China, o time lá é muito avançado nessa área de comunicação, lançou a primeira rede de comunicação quântica, né? A primeira rede de comunicação quântica em escala grande no mundo, é uma rede com 4.600 quilômetros de extensão, conectando bancos, instituições públicas educacionais ou industriais aqui. E aí eles utilizaram um modelo híbrido, satélites e fibras, para gerar essa rede de comunicação quântica aqui. Eles estão utilizando isso como um caso experimental, e a ideia deles é agora, dando certo, toda essa estrutura de comunicação, se mostrando valor, trabalhar em tecnologias para baratear esses satélites distribuidores de emaranhamento quântico aqui, e expandir isso para países vizinhos, né? Já começar a expandir essa rede de comunicação aí para países vizinhos. Bem, para quem tiver mais interesse na área de redes, eu recomendo fortemente esse livro aqui do Barabás, é muito interessante. Ele vai falar da aplicação dessa teoria aqui para diversas áreas, desde áreas de biologia, né, áreas de comunicação, sociedade, física, enfim, como um todo. É bem interessante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigado, Samurai. Pessoal, perguntas? Ô, Moisés, tem uma pergunta para ela. Eu posso tirar o compartilhamento ou vocês preferem que eu deixe? Não, pode deixar. Ok.
Ô, muito obrigado pela Oi, apresentação. Angélica, pode usar o microfone. Oi, Ô, Moisés, tá me ouvindo? oi, Tô ouvindo. Vinícius. Ah, tá. Não, Tô, eu tô. achei que o Pode microfone fazer estava a pergunta. estragado. Consegui com ele aqui. Eu tenho uma pergunta. Quando você falou sobre a conectividade, né, de pontos Uhum. distantes do disco, você falou sobre a perda de informação, né? Porque tinha que fazer operações de Isso. emaranhamento e tal. Eu queria saber se, por exemplo, eu tenho um disco, Uhum. eu quero me comunicar com. Eu tenho um ponto num disco e eu quero me comunicar com um ponto em outro disco, né? Aí Isso. na parte de satélites, não é? Cortou, eu não ouvi. Ah, perdão. Onde Na- que cortou? Eu ouvi de falar de conectar dois discos, mas não ouvi a lógica da conexão depois disso. Só conectou dois discos, por meio Ah, de tá. Por dois exemplo, sítios em discos diferentes, né? isso, eu quero Tá. conectar, vamos supor que eu quero conectar esses dois pontos, né? Um ponto no disco e um ponto no outro, usando um Uhum. satélite, Uhum. né? Aí eu teria que usar dois satélites. Isso. A perda de informação, qual seria? Utilizando dois. Então, isso é interessante. A gente, no início do nosso trabalho, a gente estava fazendo até cálculos, a gente fez cálculos estimando quantos satélites a gente precisaria ali para estar conectando, né, o nosso universo como um todo, esse nosso, né, o planeta Terra, vamos dizer assim, o nosso espaço conectável ali. E aí, existem várias propostas disso, porque a questão é o seguinte, existe uma proposta na literatura e propostas até experimentais disso, que seria, você poderia ter conexões intersatélite. Então, ao invés de você conectar dois sítios diretamente, você teria uns satélites que estariam fazendo essa conexão intermediária. Então, no fim das contas, é como se você tivesse que os satélites que estão fazendo essa interconexão, eles fossem nós na Terra, né? Então, você envia informação para o satélite se comunica com outro satélite para poder codificar isso, e aí essa informação, ela poderia, de certa forma, a gente utilizando esse mesmo processo, esses procedimentos quânticos, chegar ali no sítio que está em outro disco, né? Essa seria uma abordagem. Então, de fato, a perda não seria tão grande. A questão é o quanto que você pode confiar nos satélites para poder transmitir essa informação, o quanto que essa informação ela não seria fácil de ser hackeada, uma vez que alguém poderia ter acesso ao satélite para roubar isso, né? Então, assim, essa perda de informação em relação ao nosso modelo, eu não tenho como estimar, mas a questão toda é a seguinte: não importa o quão distante esses sítios estejam, se você conseguiu conectar eles com o estado quântico emaranhado diretamente, então a perda de informação ali vai ser zero, porque você tem um canal direto. E aí a questão é quantos caminhos intermediários, quantos sítios intermediários, né, eu tenho entre esses dois sítios que eu estou querendo conectar. Então, se eles estão muito distantes, estão em discos distantes, mas existe uma possibilidade de existir um caminho direto entre eles, então não tem perda de informação. Mas se para gerar essa conectividade entre eles, eu tenho que produzir um caminho onde eu tenho muitos sítios intermediários, aí a perda de informação vai ser associada a quantos sítios intermediários eu preciso construir, né? E aí a gente fez um teste inicial que era até, vamos conectar discos diferentes por fibras. Né? Então, por exemplo, eu tenho sítios em discos diferentes e cada disco seria conectado por fibra na Terra. Né? E a gente chegou a fazer essas análises iniciais. Mas, enfim, foram só análises iniciais, a gente não chegou a fazer conclusões de resultados, mas são perguntas que estão sendo feitas na literatura. Tá? A gente sabe que vai cobrir uma região, não cobre tudo, e como se comunicar de maneira eficiente em discos diferentes. Né? Esse é o ponto. Angélica, pode fazer a pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, Samurai. Muito obrigada aí pela sua apresentação. Fiquei muito feliz em te ouvir, já acompanho o seu trabalho. Eu trabalho com redes complexas também, sou professora aqui no DFI. Eu queria tirar algumas dúvidas. Quando você usou aquela rede, a Waxman, né, Model, vocês chegaram a testar outras redes, né, que tenham métricas, né, euclidianas, mas que tem, por exemplo, conexão preferencial, tipo a Barabás e Albert? Sim. Estou pensando numa...
Vocês testaram também? Porque aí você tem testamos várias, hubs, né? Diminui o caminho, né? Isso, a gente testou, na verdade, a gente testou com o do Barabase, a gente testou com... primeiro a gente começou só com Erdős Reni, então a gente saiu testando várias abordagens, tipo assim, vamos desconsiderar aqui a métrica, tipo, para a primeira camada da rede, que a gente chama de primeira camada ali, né, vamos desconsiderar até a distância, vamos só simplesmente jogar fibra aleatória aqui, né, e aí nada funcionou tão próximo, e na verdade, assim, tudo isso é um modelo, é óbvio que podem ter outros modelos bem melhores, e aí a gente parou no teste do Waxman por causa de um artigo que a gente encontrou lá, de uma ligação desse modelo com algumas propostas de mapeamento de redes de fibra, né? Então a galera usava isso e estimava quais os parâmetros que estavam associados para aquela rede, naquele local. Em geral, os parâmetros para os países estudados não variavam muito daquele dos Estados Unidos. Então, assim, a gente meio que quando esbarrou nisso, que levantava dados reais e fazia uma estimativa de fitar isso com o modelo do Waxman, então a gente meio que esbarrou ali, mas a gente chegou a testar com o Barabase, e o problema que a gente encontrou foi porque criar ligações de longa distância, né, porque, por exemplo, no Barabase a gente geraria ligações de longa distância, né, não apenas de curta distância, a não ser que a gente colocasse alguma restrição nos sítios vizinhos, tipo assim, o quão distância eu posso me conectar de um sítio, né? A um sítio. Então, eu teria sítios mais conectados próximos. E aí, o nosso problema foi que a gente não chegou a fazer essa restrição, não me recordo agora se a gente fez essa restrição, mas o nosso problema é o seguinte, que quanto maior o tamanho da fibra, pior para uma rede de comunicação. Então, a gente teria só ilhas conectadas, né? A gente não conseguiria ter aquelas arestas vermelhas lá aparecendo. E aí eu confesso que isso a gente fez, né? Foi 2 anos trabalhando praticamente, 1 ano e meio, e eu não me recordo se a gente chegou a fazer a restrição de mandar se conectar via regra de ligação preferencial, mas agora incluindo um corte no raio de conectividade dos vizinhos, né? Tipo assim, ele só pode se conectar com ligação preferencial em quem tiver nesse raio aqui de alcance. Porque o nosso problema é que a gente tinha fibras muito grandes, né? Tipo assim, ou seja, sítios muito distantes, e aí a gente teria ilhas na nossa conexão, se a gente não colocasse essa restrição. Mas eu não lembro se eu cheguei a fazer esse teste de restrição, tá? Entendi. Porque eu tenho trabalhado agora com uma rede, que foi um modelo proposto pelo Soares e pelo Tissales, até um artigo mais antigo, de 2005, que eles usam a rede Barabase, mas além de ter uma conexão preferencial de acordo com o grau do nó, eles também colocam uma restrição que eles têm que estar a uma certa distância, né, que essa distância decai com o expoente que eles chamam lá de alfa. Eu fiz esse modelo no meu doutorado, Então, tenho 4 artigos com esse modelo, eu acho, se eu não me engano. Com o Tissales, inclusive. Isso, e eu testei esse modelo. E aí... Então, não foi bom também. O outro foi melhor. Entendi. Não, bacana. Mas assim, não foram testes exaustivos, então está em aberto. Poderia ser testado ainda, tá? Entendi. Então, beleza. Mas eu fiz. E a outra dúvida é que você falou, né, bastante que o menor caminho médio, né, é que determina, digamos, a eficiência aí mais para o emaranhamento. E vocês chegaram a testar outras propriedades, por exemplo, betweenness, porque aí você tendo mais pontes na rede, talvez o emaranhamento seria eficiente também? Então, a gente não testou. Realmente são várias outras métricas super interessantes que aí a gente não parou para analisar quais propriedades quânticas afetaria. Mas, de fato, tem outras propriedades que a gente poderia olhar ainda, né? Ficou em aberto, inclusive tem uma aluna que está trabalhando nessa proposta, de olhar outras métricas, mas, em geral, a gente nem chegou a olhar, a gente se baseou no menor caminho, como um caso, tipo assim, meio que decisivo para essa proposta inicial de fibra seria bom ou não seria bom, porque ter caminho grande já implica em perda de qualidade de emaranhamento, e isso são algumas propostas já na literatura do pessoal de teoria de informação quântica, de comunicação quântica, né? Então a gente nem foi além.
tá? Mas, assim, várias outras métricas com certeza trariam outros insights interessantes sobre a rede e ainda mais se a gente consegue fazer essa ponte com propriedades quânticas, né? Mas nós não chegamos a analisar nenhuma outra, além dessas. Só, de fato, coeficiente de agregação, menor caminho e distribuição de conectividade. E agora a robustez, né? A robustez. Sim. Não, tá ótimo, então. Muito obrigada. Nada que isso. Mais perguntas, pessoal? Samurai, eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas aí. Nas redes que vocês, nas propostas de vocês, vocês precisam construir essas redes através de fótons emaranhados, né? Seja no caso de fibra óptica ou de satélites. Aí, depois disso, você tem que enviar a informação através, nesse caso, através de fótons, né? Que eles são enviados de nodo a nodo através de fótons emaranhados. Claro, o emaranhamento dura muito pouco tempo, né? Isso. Então tem que ser permanentemente reativado o emaranhamento para que o canal quântico esteja funcionando e você consiga enviar a informação entre nodo e nodo até chegar ao ponto final. É isso, né? Isso. Na verdade, a gente aqui desconsidera todo o processo de preparação, todo e qualquer probabilidade, que é uma das coisas que a gente se planejou para fazer. Então, assim, desse trabalho surgiram várias propostas de análise. Uma delas seria, e se a gente criasse agora uma rede com um vínculo temporal no link, né? Esse link, ele dura por tanto tempo e depois ele some. E aí, uma vez que ele sumiu, a gente pode tentar reativá-lo, ele volta para a lista de sítios que a gente poderia tentar ali uma possível probabilidade, né? Então, assim, teria que ter uma dinâmica envolvida de reativação de links, ou então qual o máximo que eu consigo criar uma rede conectada, dando que o link, ele dura tanto tempo. Então, assim, de fato, isso é um problema. Experimentalmente, isso é um problema. Na simulação, a gente pegou o caso perfeito. Então, isso tudo que eu estou mostrando aqui seria um upper bound, supondo que a gente tem uma taxa de geração ali de números aleatórios. Perdão, o número está na cabeça. A gente tem uma taxa de geração de fótons emaranhados tão eficiente, de tal forma que a gente não consiga perceber que esse link está morrendo ao longo do tempo, né? E a gente tira uma foto da rede, então, nesse período que a gente tem todas as possíveis combinações testadas aí, todas as possíveis pares de rede aí testados, a possível conectividade, e essa seria a nossa rede. Mas, na prática, isso é completamente irrealista. Na prática, a gente sabe que a rede vai ser muito menos eficiente, inclusive em relação até a satélites, né? Porque a gente tem a questão dessa durabilidade de emaranhamento aí associada. Isso, sim, é uma proposta de rede de comunicação. Tem outras, que aí eles utilizam só a questão do Quantum Key Distribution, que aí não está necessariamente associada a você manter links ativos de informação, de links emaranhados ativos. Então, você cria esse emaranhamento para construir ali as chaves quânticas e depois você emaranha, ou você embaralha a tua mensagem nessas chaves quânticas. Então, você não precisa mais de um canal quântico de comunicação, você pode enviar via canal clássico, que isso é uma outra proposta, né? E aqui a gente está falando da proposta onde a gente mantém o canal quântico, mantém o emaranhamento. Esse tipo de informação, utilizando um canal clássico, seria via fibra óptica, né? Via fibra óptica ou ondas de rádio, né? Em geral, você pode transmitir por qualquer canal que exista hoje de comunicação, não necessariamente fibra óptica. Se a informação é clássica, se a informação é quântica, aí sim, necessariamente você tem que ter um canal quântico de comunicação. Você não consegue enviar informação quântica via o canal clássico. Isso. Outra pergunta. Naqueles discos, na segunda proposta, na qual você utiliza satélites quânticos, para cada um desses discos, você precisaria de um único satélite que dê conta desse disco, né? Isso. A gente está ali supondo que aquele disco é a área que o satélite está cobrindo. 3.600 quilômetros, acho que foi. Exatamente.
Então, isso significa, então, se você quer ter no futuro uma rede mundial, você precisaria ter uma rede de satélites, se você teria que Uhum. construir um sistema de satélites na Terra, não? Exatamente, é isso que a China está propondo aqui. Aqui não está a figurazinha, mas o que a China está propondo é exatamente ter uma rede de satélites que daí fariam essa ponte de conexões distantes e localmente aqui eles utilizariam fibra, né? Então é exatamente isso que a China está propondo. Mas na proposta sua seria uma rede mundial de satélites e cada uma daria conta, entre aspas, de cada disco, né? Associar regiões de um país ou um país em Isso, desenvolvimento. assim, aquela proposta era a proposta simples, porque a gente sempre quer simplificar para simular, mas a nossa proposta inicial, que a gente começou a trabalhar, e aí depois a gente caiu só para o caso dos satélites, para depois entrar no híbrido, mas que a gente começou a fazer era exatamente esse modelo, e a proposta que a China colocou em aplicação agora, né? Naquela proposta que está do artigo, seria a gente ter só satélite. Então, naquela proposta, a questão a pergunta seria quantos satélites eu precisaria para ter uma conectividade efetiva global e como eu faria para conectar esses diferentes satélites, né? Como é que eu conectaria diferentes discos, que foi até uma pergunta já levantada aqui. E aí nós não fizemos essa análise. E a outra proposta, que é a mais realista, é o seguinte: a gente vai precisar de um número de satélites, mas a gente também pode utilizar fibra para conexões locais, para conexões que possam ser locais eficientemente localmente, né, ser eficiente localmente. E aí seria essa proposta híbrida, que eu tenho um conjunto de satélites muito menor do que eu precisaria para cobrir se eu tivesse só satélite, porque agora eu estou usando localmente fibra também para estabelecer essa comunicação. Para cidades pequenas, né? Ou para Exatamente. países pequeninos, né? Tipo Europa. Isso. Ou por regiões, né? Eu tenho uma regiãozinha aqui onde todo mundo pode se conectar por fibra aqui, mas se ele quer se conectar com uma região distante, ele vai precisar do apoio do satélite. E se você quer comunicar um país, um continente com outro, teria que ser através dos satélites, né? Só, porque as fibras, elas, a não ser, tem outras propostas, então, como eu falei, existem várias propostas, uma dessas propostas é utilizar repetidores quânticos, né? Então, ao invés de você tem uma fibra gigante aqui conectando dois quaisquer sítios, né? E aí você tem esses repetidores intermediários, repetidores quânticos, onde você estaria fazendo basicamente aquele processo de entanglement swapping, mas aí agora você reamplifica. Toda vez que você faz isso, você não está só gerando um estado emaranhado final, você reamplifica esse estado aqui e consegue, de certa forma, reenviar essa informação. Você não está enviando o estado, você está reenviando a informação, né? E aí, com essa proposta, toda a pergunta que surge é o quanto que esses repetidores quânticos eles são confiáveis. Porque, de fato, uma pessoa poderia simplesmente ter acesso a um desses repetidores e daí interceptar a informação lá. Então, por esse motivo, esse tipo de rede ainda não é considerado uma rede segura, de comunicação segura. Né? Mas essa intercepção, na realidade, você não consegue ter acesso. No máximo que você destrói a informação, né? Mas não, então, mas nos repetidores, quando ele chega nos repetidores, existe um procedimento de amplificação que não necessariamente está associado com a medição, né? Então, assim, eu não vou te falar detalhes agora, porque não foi algo que eu estudei bastante sobre a questão dos repetidores quânticos, mas o que eu posso dizer é que o processo que é feito dentro de um repetidor, não necessariamente, e o fato de interceptar a mensagem não está necessariamente associado com o ato de medir. Então, existe uma falha nesse tipo de implementação que permite com que você pudesse tirar informação de dentro de um repetidor sem necessariamente destruir, sem necessariamente você estar realizando uma medição. Eu não sei te dizer como, eu sei que hoje essa é a preocupação. Tem então isso, então tem esse problema, então. Mas com repetidores, né? Com repetidores, não se a gente tivesse essa comunicação direta.
né? No caso, se a gente for colocar os repetidores para meio que fazer o que um repetidor clássico hoje faz, ele sai amplificando a informação, né? Se a gente tivesse o repetidor quântico, existe esse problema da confiança no repetidor, porque daí seria possível você ter extrair esse tipo de informação. Mas assim, eu não entro em detalhes porque não é algo que eu domino. Mas eu sei que é um problema e foi por isso que a gente nem colocou no nosso modelo a possibilidade de utilização desses repetidores. Então, aí seria um hacker quântico que poderia ter acesso a essa informação? Isso você está querendo dizer? Nossos repetidores? Isso, é como se tivesse algum hacker que dentro do repetidor ele poderia ter acesso a essa informação. Posso ter falado alguma besteira aqui, mas existe uma falha, né, dentro dessa estrutura de repetidores que ainda não foi encontrada uma maneira eficiente de utilizá-los. Senão a gente já estaria utilizando, esse é o fato, porque já existem várias propostas, tá? Já existem repetidores, mas a gente não utiliza eles para construir uma internet quântica, porque é consenso que ainda não existe um método de você confiar no repetidor de tal maneira que você consiga continuar transmitindo a informação com a mesma segurança que você tivesse esse canal quântico de comunicação entre duas partes distantes, né? Tá, entendi. Angélica, você queria fazer uma pergunta? Pode fazer. Eu queria fazer só mais uma pergunta, sobre essas redes híbridas, né, que você falou, de mesclar o satélite com as fibras óticas. Vocês já estão pensando como vocês vão fazer? Vocês vão usar, tipo, multicamadas, multiplex, ou até mesmo metapopulações, não sei? Então, isso foi uma ideia, a gente começou com uma ideia similar do que a gente fez aqui no trabalho, a gente não evoluiu muito, então assim, depois que eu cheguei no Itaú, o meu tempo ele meio que reduziu bastante, hoje eu tenho 2 alunas e eu estou colocando elas meio que para mapear todo esse trabalho e começar a trabalhar nisso, mas a ideia inicial que a gente fez não foi nada, nós chegamos a implementar, inclusive, foi só um se. Né? Então, o que a gente fez? A gente construiu ali aquela primeira camada da rede de fibras. E o que a gente fez com isso foi utilizando aquele mesmo modelo lá, do Axman Model. Né? Então, a gente construiu a rede de fibras. E aí, a gente, se os sítios estivessem próximos, se eles estivessem distantes, até um certo limiar, a gente sempre iria privilegiar a conexão por fibra. E se eles estivessem distantes de tanto, a gente ia testar a conexão via satélite. Ou seja, a gente só mudava a regra de conexão. Se ele está dentro de um certo range, a gente usa fibra. Se ele está fora desse range, a gente usa a regra do satélite. Então, foi algo super simples assim. Uma regra só de se na probabilidade. Se ele está dentro disso, ou seja, se esse sítio que ele está tentando se conectar fere a distância mínima, né, ou seja, a distância máxima, na verdade, permitida por fibra, ele recorre ao satélite para tentar se conectar. Basicamente era isso. Ok, beleza. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza, então. Samurai, muito obrigado pela sua participação. Muito interessante seu trabalho. Aliás, a série de trabalhos que você está fazendo nesse quesito, né? E no futuro a gente vai convidar você para outras apresentações. Me coloco à disposição, agradeço muito essa oportunidade aqui e boa sorte para vocês aí também nas pesquisas. Angélica, eu também acompanho alguns dos seus trabalhos. Você falando, eu me recordei. Angélica da Mata, não é isso? Isso mesmo. Tá. Inclusive, depois eu vou te escrever aí para tirar umas dúvidas. Escreve. No meu doutorado eu usei, eu acho que ou foi tua tese ou foi tua dissertação, viu? Que bom, fico feliz. Então, assim, prazer enorme conhecer você pessoalmente. Prazer e me coloco à disposição também aqui para futuros talks, enfim. Muito obrigada. Ótimo, Samurai, muito obrigado a você. Pessoal, então, muito obrigado aos que participaram e a gente se vê a próxima semana no outro seminário mais da pós-graduação. Obrigado, Samurai. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Tchauzinho, até mais.